Meu nome é Cristiane Azevedo, eu sou gerente técnica da MSD Saúde Animal. Sou uma das palestrantes do terceiro simpósio de gado de leite, que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Um grande evento que, sem dúvida nenhuma, a busca do conhecimento é árdua, para o desenvolvimento e implementação de novas tecnologias dentro da fazenda de leite. O tema que eu vou abordar aqui no simpósio é como controlar estrategicamente a mastite dentro de uma fazenda, dependendo da prevalência de agentes infecciosos causadores de mastite. A mastite, sem dúvida nenhuma, é um tema bastante complexo, é o maior problema dentro de uma fazenda de leite. É um assunto muito discutido, mas que nos últimos anos que a gente tem percebido em termos de qualidade do leite, controle de mastite, ainda precisamos avançar muito dentro da pecuária leiteira. Existem alguns gargalos, porque é uma doença extremamente multifatorial. Uma medida isolada no controle da mastite, nós realmente não conseguimos obter excelentes resultados. É um trabalho árduo, diário, de 365 dias no ano, sem dúvida nenhuma. Bom, se a gente for pensar dentro de um programa de controle de mastite, que eu vou estar abordando aqui no simpósio, existem alguns pontos fundamentais e importantes, que a gente poderia dividir em etapas de controle de mastite. Uma delas, sem dúvida nenhuma, a gente teria que identificar os fatores de risco dentro de cada fazenda. Cada fazenda de leite é uma fazenda diferente, com o seu sistema de ordenha, com o seu manejo, com o seu ambiente, com suas medidas de conforto, tratamento, pessoas envolvidas no negócio. Então, cada fazenda realmente é uma fazenda e a gente tem que tratar ela de forma bastante particular. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa andar pela fazenda e identificar, fazer um checklist, fazer um pente fino para entender o que está acontecendo dentro daquela fazenda. Um segundo ponto importante dentro do controle da mastite é a gente entender a dinâmica da infecção. Ou seja, quem são as vacas que estão infectadas de mastite e quem são as vacas sadias que estão no rebanho. A gente tem uma medida muito, de uma forma de bombeiro, a gente age como bombeiro, a gente quer apagar fogo. As vacas que estão infectadas, a gente quer realmente conseguir o melhor medicamento, o melhor tratamento, que cure 80%, 90% das vacas, mas a realidade não é essa. Se a gente utilizar hoje um excelente antibiótico, ter um ordenhador que realmente identifique essa vaca corretamente, inicie o tratamento corretamente, em média nós vamos curar no máximo 50% das vacas ao mês. Então, sem dúvida nenhuma, só focar em vaca infectada, vaca doente, é um pequeno ponto dentro do programa de controle. O principal é o quê? Saber quem são as vacas sadias que não estão com mastite e a gente fazer com que essas vacas se mantenham saudáveis sem mastite, que é a prevenção de novas infecções. Acredito que esse seja um dos pontos mais importantes dentro do controle de mastite. E para a gente saber quem são vacas infectadas e quem são vacas sadias, nós precisamos fazer a CCS individual de todas as vacas, que é a contagem de células somáticas individual. Sem dúvida nenhuma, é a medida mais eficiente de controle de mastite dentro de uma fazenda, que realmente nós vamos conhecer quem são as vacas infectadas e quem são as vacas saudáveis. E um segundo ponto, qual é o momento da infecção? Como que a gente consegue saber isso aí? É através da contagem CCS. Então, a gente coletando dados individuais dessas vacas, cruzando com alguns dados de histórico dessa vaca, como, por exemplo, produção de leite, idade de lactação, dias em lactação dessa vaca, nós conseguimos entender o momento da infecção dessa vaca. Ou seja, ela está se infectando no momento da secagem ou no pré-parto. O problema dessa mastite são as novilhas que estão parindo com mastite, pela CCS média dessas novilhas, ou realmente a mastite está acontecendo ao longo da lactação, por medidas e falhas de manejo, de equipamento, de higiene de ordenha, enfim. Então, por isso que é fundamental nós
realizarmos como rotina dentro da fazenda de leite, seja ela pequena, média ou grande, a contagem de CCS individual de todas as vacas todo mês. Sabendo esses dados, gerando essas informações importantes, um outro passo fundamental é a gente conhecer o tipo de agente causador de mastite dentro de cada fazenda. Cada fazenda tem um perfil de agentes causando mastite. Tem fazendas que têm perfil de agentes mais ambientais, que são medidas de controle mais focadas ao ambiente e também a pré-ordenha, a higiene de ordenha, pré-dip, como tem fazendas que têm um perfil de agente muito mais contagioso, que praticamente, quase que exclusivamente, todo o controle é dentro da sala de ordenha, seja através do pré-dip, do pós-dip, o uso de luvas, né? O descarte de vacas crônicas e velhas, o uso da terapia da vaca seca, tratar os novos casos clínicos durante a lactação, enfim. Para isso a gente precisa fazer também o cultivo, né, a cultura como sistemática de controle dentro do rebanho. O que é importante? Quando a gente está entrando dentro do rebanho, no mínimo que a gente colete aí 10, 20% dos animais dentro do rebanho para a gente ter uma ideia o que está acontecendo dentro desse rebanho. É ambiental, é contagioso. E a partir dessa fotografia desse rebanho, desse diagnóstico de situação, a gente vai tomar algumas medidas. Por exemplo, se for agente ambiental, a gente vai criar uma sistemática de fazer coletas, né, de mastite clínica, de vacas recém-paridas, enfim. Mas se for um agente contagioso que entrou no rebanho, por exemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, realmente nós vamos ter que fazer uma busca ativa dessas vacas infectadas. Nós vamos ter que fazer um cultivo praticamente de quase todo o rebanho. Ou as vacas que estejam acima de 200 mil de célula somática, para a gente realmente ter um controle efetivo dentro desse rebanho. Se a gente fala num Streptococcus agalacti, num Staphylococcus aureus, a vaca é a fonte de infecção. Então, embora nós executemos uma excelência dentro da sala de ordenha, um pré-dip bom, um pós-dip adequado, uma limpeza do equipamento, uma regulagem correta, essa vaca está transmitindo de uma vaca para outra durante o processo de ordenha. Então é fundamental que nós conheçamos essas vacas infectadas, se possível fazermos uma linha de ordenha dessas vacas, ou quando forem rebanhos menores e poucas vacas infectadas por agente contagioso, nós podemos identificar essas vacas, marcar essas vacas com uma corda no pé, com uma fita e desinfetar as teteiras desses animais quando elas passem durante o processo de ordenha. Então é fundamental, cada fazenda é uma fazenda. Um controle de Staphylococcus aureus é muito diferente de um controle de Streptococcus, que é diferente, por exemplo, de uma prototeca, né, que é uma alga, que é um agente difícil de controle. Então cada rebanho é um rebanho. Dentro dessas etapas, um outro ponto que eu acho assim mais importante de tudo é você ter os dados, você ter as informações, é tomar a decisão. Não adianta ter dado, né, de CCS, o problema é nas vacas secas, o agente é o aureus, e a gente não tomar a decisão, não pôr em prática as medidas corretivas. Que muitas vezes a gente deixa no Word, no papel, tenho que fazer isso, isso e isso, mas na prática a gente acaba não executando nem 10% dos processos. Então, o mais importante de tudo isso, sem dúvida nenhuma, é a tomada de decisão com essas informações, tomada de decisão assertiva, correta, sem dúvida nenhuma, a execução de todos os processos. E para finalizar, para que tudo isso aconteça de uma forma correta e os resultados realmente apareçam dentro da fazenda, que a fazenda tenha a qualidade do leite, uma CCS menor que 250 mil no tanque, uma contágio bacteriana menor que 10 mil, as pessoas é o que vão fazer a diferença, né? Então, por que uma fazenda é melhor do que a outra? Às vezes usando os mesmos produtos, com o mesmo sistema de ordenha, com uma rotina muito parecida. Por que a fazenda A é boa e a fazenda B não está tão boa? Porque realmente quem faz a diferença são as pessoas que estão envolvidas nesse negócio. Seja o veterinário que dá assistência ao consultor, seja o gerente, seja o dono, que seja um produtor extremamente colaborador, que queira realmente resolver o seu problema, como também todos os seus colaboradores da fazenda, seja o ordenhador, seja o cara que trata as vacas, seja o cara que seca, que raspa o piso, que limpa a cama. Então, se todos estiverem envolvidos num propósito comum, numa meta comum,
e comprometidos, motivados, sem dúvida nenhuma as coisas vão dar certo. Essa realmente é o tema da minha palestra. Espero que tenha passado um pouco do resumo que eu irei discutir durante o nosso evento. Eu gostaria de deixar um recadinho também, que a MSD é uma empresa focada em tecnologia e inovação, de serviços e produtos. Claro que nós temos uma linha de produtos de qualidade, de inovação, de pesquisa envolvida, mas além de tudo nós temos serviços também inovadores, porque o que vai fazer a diferença dentro da fazenda, sem dúvida, são os serviços. E nós contamos com um time de técnicos extremamente preparados através de um programa que nós chamamos de Programa Maxi Leite, que é um programa desenvolvido para a melhoria da qualidade e produtividade leiteira. Então conte com o nosso apoio, com a nossa equipe, com os nossos consultores da MSD, que nós estamos prontos aqui para auxiliar no que for possível. Muito obrigado.